Muito bem, meninos, vamos continuar então. Nós vimos na aula, né, ontem, as leis de Newton, tá bom? Nós vimos a primeira e a segunda, né, a questão da lei fundamental da dinâmica, tá? Só lembrando aí, nós vimos então que a primeira lei de Newton, né, se refere à inércia. E a segunda lei é a lei fundamental, né? Mental. A lei fundamental da dinâmica, que é, na verdade, né, a força, que é a massa vezes a aceleração. Agora falta a gente falar um pouquinho da terceira lei, né? A terceira lei tem a ver com ação e reação. E vamos lá que esse conceito aqui é muito importante vocês entenderem, tá? Ação e reação é um conceito muito importante a gente entender para questões teóricas, tá bom? Vamos lá então. Qual é o conceito então dessa ação e reação? Vou deixar essa tela aqui para ir colocando tópicos, se precisar a gente volta. Eu vou fazer de novo aqui somente a terceira, tá? Terceira lei, ação e reação. Eu ia continuar fazendo minhas piadas, mas não precisa fazer piada agora. Então, terceira lei de Sir Isaac Newton, ok? Estamos falando então da ação e reação. O que quer dizer essa ação e reação? Tá, vamos colocar já a definição aqui, ó. Então ela fala o seguinte: toda ação, ok? Toda ação, ela gera uma reação de mesmo módulo e sentido oposto. Então repara, nós estamos falando que mesmo módulo e sentido oposto. Então guarda isso, tá? A reação, né? A reação da ação, ela tem o mesmo módulo da ação, porém tem sentido oposto. O que é módulo, direção e sentido mesmo? Vamos lembrar? Vamos só lembrar, tá? Não vou... Vamos supor que eu tenha aqui, vou fazer um vetor qualquer só pra gente brincar aqui. Vamos lá para aquela tela lá de nada, né? Então se eu tenho aqui, ó, um vetor. Nossa, fui fazer um vetor aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui que ficou horroroso. Vou puxar uma régua aqui, mais fácil. Tá aqui. Então tem um vetor aqui, ó. Beleza. Tá? Fiz um vetor. Falta uma coisinha nesse vetor, né? Falta a ponta do vetor. Só que eu sacaneei aqui, né? Coloquei ele oblíquo, né? Mas tudo bem.
Então, esse vetor, vamos classificar ele, ó. Ele é um vetor oblíquo. Esse oblíquo é o quê? É a direção. Tá? A direção é se ele é horizontal, se ele é vertical ou se ele é oblíquo. Isso que é a direção. Se está horizontal, se ele é vertical ou se ele é oblíquo. Muito bem. E aqui ele é um vetor oblíquo, ok? Oblíquo para cima, tá bom? Oblíquo para cima, tá? E apontando para a direita, né? No quadrante da direita. Mas aqui, esse cima aqui, ó, a ponta da seta, em vez de ficar classificando, vamos entender assim, a ponta da seta é o sentido, ok? O corpo da seta é a direção. Mais fácil. Pronto. Tá bom? Corpo da seta é a direção, ponta da seta é o sentido. Por que eu estou falando isso? Porque dá uma lida lá na ação e reação. Toda ação gera uma reação de mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor. Se eu fiz uma ação de 10 newtons, eu vou receber 10 newtons. O módulo é o mesmo, tá? Porém, o sentido é oposto. Então, a ponta da seta, tá? A ponta da seta é diferente, tá bom? Mesmo módulo, porém, o sentido é oposto. A direção também é a mesma, tá bom? Vamos lá, então. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu fazer aqui o exemplo mais clássico aqui. Nós vamos agora brincar de desenhistas. Esse programinha aqui é um pouquinho mais interessante do que... Ele tem uns recursinhos interessantes para desenho, embora não é meu forte. Eu vou tentar desenhar um pé aqui, tá bom? Então veja, aqui eu vou fazer a ponta do pé. Beleza, deu certo. Beleza. Aqui parece que é um pé dando um passo. Então, beleza, é o que eu queria. Quando você dá um passo, para você conseguir dar um passo, repara o seguinte, se você estiver sentado agora, é o que você está, levanta rapidinho e anda, mas anda da seguinte forma. Coloca a mão na parte de trás da coxa. Leva a mão na parte de trás da coxa e faz o movimento de andar com a perna. Você vai ver que você força muito a parte de trás da coxa. E só ela. Né? Você vai ver que você vai forçar a parte de trás da coxa e a força que você faz para andar é para trás. Você empurra o chão para trás. Ok? Muita gente acha que você está fazendo... Não sei porque tem gente que pensa que você faz a força para frente. Ou então não tem essa consciência de movimento, né? Mas você, a partir de hoje, entende que você empurra o chão para trás. Você consegue perceber na sua musculatura quando você coloca a mão ali, né? Então eu posso te assegurar com toda certeza, tá? Que você empurra esse chão para trás, tá? Então, entendendo isso, eu posso falar o seguinte para você, ó. Deixa eu trocar de cor aqui. Você faz uma força para trás aqui, ó. Você empurra o chão, tá bom? Vou até pintar aqui melhor. Deixa eu fazer assim, ó. Pronto. Você faz uma força aqui para trás. Você fez essa força com o seu pé. Por reação, ok? Porque você empurrou o chão para trás. Não é que o chão tem vida própria, mas você empurra o chão para trás, você recebe de volta essa força, tá? Então o chão aqui é quem vai empurrar você para frente, ó. Tá bom? Então você vai receber uma força
de mesma intensidade, tá? Na verdade, quem está empurrando você para trás aqui, já saiba, né? É a força de atrito. Porque se o chão fosse perfeitamente liso, né? Não importa quão liso seja, ele tem ranhuras. Se não tivesse o atrito, você ia ficar fazendo aquele passinho do Moonwalker para sempre, não ia sair do lugar, né? Você ia parecer que você ia estar, você ia deslizar para sempre, não ia sair do lugar. Então agradeço o atrito. O atrito aqui, galera, é ele que te empurra para frente. Então você tem aqui, ó. Aqui você tem a sua ação. E aqui a reação. Tá bom? Ação e reação. Isso aí vai tudo é dessa forma. Você pensar a Terra atraindo a Lua, você não pode falar que é a Terra que atrai a Lua somente. A Lua também atrai a Terra. A Lua tem a gravidade dela, né? E é um par de ação e reação. Aí olha as pegadinhas. A Terra atrai a Lua com uma força maior do que a Lua atrai a Terra? Não, é uma ação e reação, tá? Elas se atraem com a mesma força. Entende que quando a Terra está atraindo a Lua está em queda livre em direção à Terra o tempo todo, ok? Então acaba ficando um campo só, é uma força só, tá bom? Então ação e reação aqui. Um outro exemplo que acontece muito é em tração. Eu vou até mostrar aqui, depois a gente vai ver tração com mais calma. Mas vamos supor, faz de conta que você tem aqui um teto, tá? Ó. Aí eu vou pendurar aqui um lustre. Pendurei o lustre aqui, ó. Tá com a lâmpada até acesa, ó. Então entende, ó. O lustre, ele pesa, tá? Ele tem um peso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da força-peso, vocês vão entender um pouquinho melhor. O lustre tem um peso. Mas de qualquer forma, entende que esse lustre está, quem está segurando ele é o fio. Então, se eu tiver uma força F aqui para baixo, que por causa do peso dele, então eu tenho uma força F para baixo aqui. Por reação, olha só, exatamente aqui nesse nó, né, que está segurando ele, eu vou ter uma força de reação para cima. Ah, professor, mas e lá em cima? Novamente eu tenho um outro ponto de tração aqui, ó. Então, na verdade, eu vou ter um segundo ponto de tração, que é aqui, né, no teto. Vou ter uma outra força. E nesse ponto aqui eu teria a mesma força de reação do teto segurando, né? O teto que está segurando isso aqui, tá bom? Então, eu tenho esses pares de forças acontecendo aqui, tá bom? Só nesse lustre pendurado, tá bom? Então, entende que ação e reação é uma coisa que a gente vai usar muito, tá? Nós vamos usar muito isso daqui. E entende o conceito. Toda ação gera uma reação de mesmo modo de sentido oposto, tá bom? Entende o conceito. Eu vou começar a entrar na força peso, tá? E essa força peso, eu quero que você entenda muito bem o que ela é, tá? Quando você vai na farmácia e você sobe na balança, né? Tem lá a balancinha, né? Aí você fez lá um tanto de regime, tá tudo feliz. Vai lá pesar, né? Passar nervoso. E você, essa aqui é a balança, tá, gente? Aquelas balanças antigas que tinha ponteiro, né? Lembra? E, na verdade, ponteiro pra cá, né? Enfim, depende de quem tá em cima, né? Então, você tem aqui
Você está lá olhando a balança, está assustado, né? Com aquela cara de susto. E você percebe o seguinte: a gente pensa que a gente vai na balança medir o peso. Isso está errado, tá? Peso é força. Põe isso já na sua cabeça. Peso é força. Por isso que se chama força-peso, tá? Nós vamos na balança. Quando a gente vai lá na balança, você vai aferir a sua massa. Você vai medir a massa. Você vê que a massa é dado em quilograma. Peso é dado em newton. Então tem que ser coisas diferentes, não dá para ser a mesma coisa. É erroneamente usado até em livros, galera. Às vezes eu pego o livro de matemática, de ensino fundamental, né, quando eu vou dar aula, e eu vejo que às vezes está lá o exercício falando, o cara, Maria pesa, né, foi medir, subiu na balança e seu peso foi errado isso, sabia? Porque depois faz uma confusão na cabeça do aluno lá na frente. Ele fica vendo peso como massa. Para isso aqui, quebrar esse paradigma é difícil. Então, entende? Massa é quilograma. Você afere a massa, você mede a massa. Tá? Quando você vai na balança, então você mede a sua massa e não o seu peso. Peso é força. Tá? Tá bom, professor, se peso é força, como que eu calculo o peso, então? Como é que eu meço esse peso? Veja bem, se força, então já vamos começar, já começa bem, ó, já começa com a segunda lei, né? Se força é massa vezes a aceleração, pense o seguinte, quem que está empurrando você para baixo o tempo todo aqui, ó? Quem que está acelerando você para baixo? É a nossa linda gravidade, tá? A gravidade, lembra que ela é uma aceleração. E ela é dada em metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, essa aceleração aqui eu posso chamar de gravidade. E já que eu estou falando de força-peso, se força é peso, se peso é força, eu posso substituir aqui esse F por P. M é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu posso pôr G. Então, aqui você tem a nossa relaçãozinha interessante de calcular o peso, tá? Aonde o P é a força-peso, tá? Eu vou ainda colocar força-peso, mas não precisava mais, né? Então aqui é a força-peso medida em newtons. Já vou dar alguns exemplos. O M é a sua massa medido em quilogramas. E G é a gravidade, ok? Dado aqui em metro por segundo ao quadrado, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender. Vamos supor, tá? Vamos supor, deixa eu puxar aqui uma régua, passar um traço aqui, tá? Por aqui mais ou menos, por isso aqui. Aí, ó, agora é só deixar retinho e tchau, né? Muito bem, vamos supor o seguinte. Suponha que você, vamos comparar a Lua com a Terra, tá? Uma pessoa que mede a massa de 50 quilos, tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó, alguém que está na Terra. A massa da pessoa é 50 quilos. A gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser o peso da pessoa na Terra? Né? O peso vai ser a massa dessa pessoa vezes a gravidade. Então, o peso da pessoa na Terra vai ser a massa, que é
50, tem que estar sempre em quilos, hein? Se for gramas, você transforma. Vezes a gravidade, tá bom? Que é 10. Ou seja, uma pessoa que mede 50 quilos de massa, ela tem 500 newtons de peso. Ok. E se essa pessoa for para a Lua, como é que fica, né? Vamos dar uma olhadinha se a pessoa for para a Lua. Se a pessoa for para a Lua, a mesma pessoa, hein? Vamos supor que ela vai para a Lua. Então lembra, vamos só colocar aqui, né? Depois a gente volta lá para comparar. Então a pessoa tem a mesma massa, 50 quilos. Então ela não engordou e nem emagreceu porque ela foi para a Lua. A massa é a mesma, toma cuidado. A gravidade na Lua é aproximadamente aí 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí vamos calcular o peso da pessoa na Lua, que é a massa vezes a gravidade. O peso da pessoa na Lua vai ser o quê? A massa, que é 50, vezes 1,6. Aqui eu gosto de andar com a casa decimal, tá? Cortar aqui. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 16. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8. 80 newtons. Peso da pessoa na Lua. Olha a diferença, hein? Peso da pessoa na Terra, 500. Na Lua, 80. Então o peso diminui. Por que o peso diminuiu? Quem é que mudou? A pessoa engordou? Não. A pessoa emagreceu? Não. Quem mudou foi a gravidade. Porque peso não tem nada a ver com a massa. A massa é a mesma, tá bom? Então toma cuidado, hein? Toma cuidado em exercício, porque exercício faz o pessoal que monta exercícios teóricos, né, eles sabem que o pessoal tem essa dificuldade de entender o contrário, né? Porque depois que aprende que peso é massa, é difícil você quebrar isso. Então entende, ó. Você tem a massa é a mesma, tá bom? A gravidade na Terra é 10, então o peso é maior. Quando eu diminuir essa gravidade, o peso se torna menor com a mesma massa, ok? Com a mesma massa, o peso é diferente, tá? Mas a massa é a mesma. Guarda isso, tá bom? O que mais podemos falar da força-peso? Gente, tanta coisa que vai mais um tempinho aqui, só falando de peso. Falando dessa força-peso, vamos aprender as características dela, tá? Então, falando do peso, representado pela letra P maiúsculo, tá? Essa força-peso, meninos, como é força, ele é vetorial, saiba disso, tá? Essa força-peso, ela aponta sempre para o centro do planeta. Guarda isso, tá? Então ela aponta para o centro do planeta. Sempre aponta para o centro do planeta, não tem exceção. Vou explicar o porquê isso acontece, tá? Nós vamos entender, na verdade, o que é essa força-peso, né? Vamos entender o seguinte. Deixa eu tentar fazer aqui uma bola. Vou conseguir. Deixa eu diminuir o tamanho, né? Parecendo um... Então veja aqui, ó. Vou fazer aqui. Agora esse sorteio, né? Muito bem. Eu tenho aqui a Terra, tá bom? Esse aqui é o nosso planeta. E a Terra, isso aqui eu não vou entrar muito a fundo, tá, gente? Porque nós vamos estudar depois gravitação. Mas a Terra tem a força gravitacional aqui, né? Ó. A força gravitacional.
A força gravitacional, nós vamos ver depois como que eu calculo ela. Força gravitacional vai ser a constante gravitacional vezes a massa do planeta Terra, vezes a massa do que você quer calcular a interação, né, da Terra com o Q, dividido pela distância que essas duas partículas estão ao quadrado. Tá, você não tem que entender isso aqui nada agora. Só quero que você olhe a fórmula. Olhou? Beleza. Guarda essa formulinha aqui agora, né? Então veja. Força gravitacional. Então você concorda que essa força gravitacional ela vai apontar para o centro do planeta? Por que ela aponta para o centro? Vamos ser um pouquinho mais esperto aqui. Deixa eu fazer uma outra esfera aqui. Essa aqui eu já estraguei, tô com preguiça de apagar ali, que dá muito trabalho. Fazer outra. Aí. Pensa o seguinte. Você tem cada ponto seu aqui. Vou colocar aqui, ó, uma pessoa está aqui. Aqui tem uma pessoa nessa parte do planeta. Aqui tem uma pessoa. E aqui tem uma pessoa. Agora olha que top, né? Para essa pessoa, para baixo, né, você tá nesse sentido aqui, certo? Deixa eu pegar. Vou pegar aqui, ó. Então ela vai sentir a gravidade atuando nesse sentido, né, para ela. Para essa pessoa, né, ela vai sentir a gravidade atuando nesse sentido. Para esta pessoa, nesse sentido, né? O para cima dela está aqui. Então, e para essa pessoa, nesse sentido aqui. Não vou entrar em tanto detalhe agora por que isso acontece, porque nós vamos ter uma matéria só para isso, que se chama gravitação, né? Que é a quarta lei de Newton, praticamente, tá bom? É conhecida entre os físicos como a quarta lei. Então veja o seguinte, todos, não importa o lugar, se eu estiver aqui no planeta, ó, se eu estiver nessa parte, ó, certo? Vai sempre apontar para o centro do planeta. Sempre ela aponta para o centro do planeta. O que quer dizer isso? Todos os exercícios que a gente for ter, todos que nós tivermos calculado, aqui tem uma caixinha. Tá bom, a caixinha, força-peso aponta para onde? Para baixo. Ok? Força-peso aponta para baixo. Então, aponta sempre para o centro do planeta. Como aquela primeira esfera ficou sem fazer nada, eu vou apagar ela aqui, tá? Rapidinho. Se eu conseguir, vou apagar rapidinho. E eu quero colocar mais algumas ideias aqui sobre a força-peso. A gente só está começando. Vamos lá. Depois eu volto com a caixa. Tchau também. Então aqui, meninos, olha só. O que eu quero fazer? Vou colocar mais dados, né? Então aponta sempre para o centro do planeta, tá? O correto é sempre você colocar a força-peso a partir do centro de massa do corpo, ou seja, no meio do bloquinho, tá? Então você sempre começa, ou você coloca o vetor no centro de massa, tá? Então, vamos colocar assim, ó, o vetor peso é colocado no centro de massa. Ponto central do corpo ali. Essa é uma caixinha, procura o meio da caixa e põe o peso. Tá? Ninguém vai ficar olhando se você calculou o centro de massa ou não. É só a forma correta de grafar. Tá? Então, sempre colocado no centro de massa. Agora, lembra que eu falei para você guardar isso aqui? Não foi à toa. Calma que a gente vai usar. Existe uma formulinha para se calcular a gravidade.
professor, mas você vai mostrar outra formulinha? Eu gosto de formulinha. Passei a calcular a gravidade. Sabe como é? A gravidade de um planeta qualquer, né, seria essa constante gravitacional vezes a massa desse planeta dividido por d ao quadrado. Sabiam disso? Então, quando a gente for fazer essa matéria, nós vamos ter o valor da constante, o valor da massa da Terra, a distância aqui, né, é o raio do planeta, né, do centro do planeta até a casca, nós vamos ter também. Se você calcular isso aqui, adivinha quanto vai dar da Terra? 9,87, tá? Então aqui você tem a fórmula para achar a gravidade de qualquer planeta. Aí você fala, ô professor, já sei o que você está querendo fazer, meio perigoso, né? Mas interessante. Se alguém já entendeu o que eu vou fazer com a fórmula da força-peso e levar você a entender o que é a força-peso. Força-peso é M vezes G. Eu vou pegar esse G aqui, ó, e jogar lá. Tudo isso aqui eu vou escrever aqui no lugar do G. Então, peso vai ser a massa vezes. Vou pôr até de outra cor para ficar chique demais. Olha só. Gzão irmão por d quadrado. Como isso aqui está multiplicando, né? Ó, fica assim. Se eu arrumar isso aqui, põe o Gzão primeiro, só para ficar parecido com uma coisa que eu quero que você veja. Repara numa coisa importante. É ou não é a mesma coisa, ó? Peso é isso aqui. Ué, mas a força gravitacional é isso? Oh, é isso aí mesmo, Banzé. A força gravitacional é a mesma coisa que a força-peso. Chupa essa manga, né? Então, a força gravitacional é a força-peso. Ah, é a mesma coisa? Não, é a força-peso, tá? É a força-peso. Professor, mas por que então que em vez de usar essa fórmula, não usa só o coitado do peso m vezes g, né? Por que eu não posso usar só essa? Na gravitação tem que usar essa daqui. Porque essa fórmula só vale para localidades onde a gravidade vale 10. Então, por exemplo, você vai afastando da Terra, a gravidade vai valendo menos. Mas para valer menos, você tem que subir um quanto tanto bom. Pensa, o raio da Terra é 6.400 quilômetros, tá? O raio. Então você tem que subir pelo menos a quantidade de um raio terrestre. O Monte Everest não chega nem perto disso, não faz nem cócegas nessa distância, o Monte Everest. Então no Monte Everest a gravidade vale 10? Vale muito mais além do que isso. Então para que você tenha essa distância aqui, ó, essa formulinha aqui pode ser um R, o raio terrestre aqui. Então, enquanto você tiver um raio terrestre, ou seja, o próprio raio terrestre, a partir do momento que você tiver mais um raio, ou seja, você tem um raio, 2 raios terrestres. O próprio raio da Terra conta, tá? Você vai ter um raio terrestre, 2 raios terrestres. Aí sim você vai ter uma diminuição da gravidade. Mas enquanto você não tiver uma distância grande dessa, 6.400 quilômetros é muita coisa, tá? De altura. Beleza? Então já ficou claro que fiz tudo isso para ficar claro na sua cabeça que peso é força gravitacional, tá? Peso é a força gravitacional. Não esquece disso, tá bom? Sabe por que não é para você esquecer disso? Quarta-feira eu te conto. Até mais, galera. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa parte, tá? Gostosinha essa aula, né? Não vou alongar muito. Quero mais que vocês aprendam, assistam de novo, tá? Anotem o que vocês acharem interessante. Falou, grande abraço.